Boa tarde. Faz alguns dias que eu não apareço, né? Não me comunico com meus irmãos, com meus amigos, mas eu gostaria de, nesta tarde, compartilhar com vocês sobre uma palavra que está sendo muito bem empregada aí pelos palestrantes, né? Palavra difícil, mas que é de fácil compreensão, que é resiliência. A palavra resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se recuperar e ter a mente flexível e o pensamento otimista e não deixar ser vencido pelas dificuldades. Isso é ser resiliente. Então, eu gostaria de trazer para vocês, nesta tarde, assim, algumas experiências da vida, né, do ser humano. Eu estava vendo aí um livro feito para crianças, que não é bem para crianças, é para a gente também, O Pequeno Príncipe. E o autor daquele livro, né, aquele best-seller que se tornou conhecido no mundo todo, chamamos de best-seller, O Pequeno Príncipe, ele, com seu avião monomotor, ele caiu em pleno deserto do Saara, e ali ele levou alguns dias por ali, mas pela graça de Deus ele chegou a ter algumas visões. Ele chegou a ver um menino ali, mandando o menino pedindo para que ele o pintasse. E ali ele começou a usar da sua resiliência, da sua capacidade de sobreviver às duras crises. E nós fomos criados para o louvor e para a graça de Deus, né? Para o seu louvor e para a sua graça, para o seu contentamento. Ele nos fez seus filhos e nos colocou nesse belo planeta, nesse lindo jardim, para que nós pudéssemos cultivá-lo. Mas, lamentavelmente, o ser humano ele tem sempre procurado andar pela contramão, não é? Da vida. Mas aí eu gostaria de compartilhar com vocês justamente sobre isto aí. Um povo que estava escravizado lá no Egito e que esse povo sai do Egito e fica saltitante em pleno deserto. Mas na caminhada que não durou, que seria uma caminhada de um mês ou de alguns meses, durou 40 anos. Mas foi nessa caminhada quando eles sentiram as dificuldades da vida, os desertos da vida. E aqui também a gente tem os nossos desertos. E ali na caminhada faltou um precioso líquido, a água. Eles chegaram num lugar bonito, encantador, com verdes, campo verde, né, com muita água, mas só que aquelas águas eram amargas. Conhecido lá no texto, as águas de Mara. Mara quer dizer amargor. Águas amargas, por isso é que ele chama as águas de Mara. Ali, acredito que já aproximando-se do deserto de Midian, já pegando a reta para a Palestina. Mas eles passaram 40 anos girando ali, circulando, não é? E aí Deus dá a capacidade de você usar a sua resiliência, o seu domínio, a sua capacidade de sobrevivência. E aí eles começam a jogar toda a responsabilidade em cima daquele líder chamado Moisés. Então Moisés, com sua resiliência, ele ora, ele clama, ele busca ao Senhor. E o Senhor provê os meios para que aquela água tornassem-se doces, não é? Então Moisés joga naquela água um lenho de madeira. E ali aquela água torna-se doce, aquela multidão, eu acredito que milhares, até milhões de pessoas beberam daquela água e saciaram a sua sede. Mas não ficou por ali, eles precisaram caminhar e caminhar até chegar à terra da promessa. Então a gente vai ver que a gente precisa ter esta capacidade de ser resiliente, de ter resiliência em nossa vida, para que a gente possa administrar o nosso caminhar. Então, Moisés, homem resiliente, ele busca Deus, ele clama a Deus e Deus vai dando os meios, vai provendo os meios para que as pessoas possam viver. Então, hoje, se você está enfrentando um grande deserto, qual é o deserto? O deserto da separação, não é? Problema conjugal, o problema familiar, o problema do desemprego, não é? A solidão, às vezes a gente vai ficando velhinho. Eu hoje não tive o que fazer. Espera aí, eu vou fazer um textozinho, um videozinho aqui, vou mandar para meus irmãos desse Brasilzão todo, né? Quem sabe onde ele vai chegar, lá na Europa. Mas eu tenho essa coragem. Isso tem me ajudado, isso é resiliência.
Então, meu querido, minha querida, pense, o que é que eu estou fazendo da vida? Eu preciso ter uma experiência com Deus, eu preciso ter um contato com Deus. Eu não vejo Deus, eu não sinto Deus. Mas um homem que eu falei há pouco, né, um francês, ele nos anos 40, lá pelos idos 40, assim após a Primeira Guerra Mundial, ele estava pilotando o seu monomotor e ele caiu no pleno deserto do Saara, naquelas areias escaldantes, e ali ele passou aqueles dias refletindo. E aí ele teve a possibilidade de, quando chegar na civilização, na sua terra querida, na sua pátria, ele escreveu essa bela história que é para a criança, mas que é para mim, que é para você, O Pequeno Príncipe. E aí ele diz aqui, ó, na parte do texto do escrito dele, ele diz: o essencial e invisível aos olhos, o essencial e invisível aos olhos, e só se pode ver com o coração. O essencial e o invisível aos olhos, só se pode ver com o coração. Entenderam? O essencial e o invisível nós só podemos ver com o coração. Então ali ele botou o coração para trabalhar e começou a exercitar a sua mente, e ali ele pôde sair daquele inferno escaldante, né, da areia, do deserto do Saara, e voltar para o seu contexto, e o seu livro se tornou conhecidíssimo no mundo todo. Assim foi também com aquele servo de Deus chamado Moisés. Moisés foi convidado por Deus para tirar o seu povo do Egito, os seus irmãos escravos no Egito. Mas aí o povo vai caminhando no deserto e sempre de forma desordenada, não seguindo o estatuto, não seguindo a vontade de Deus. Então diz aqui o texto que no versículo 25 de Êxodo 15, capítulo 15, diz assim: orou ou clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que, lançando nas águas, tornaram-se doces, e ali lhes deu estatuto e uma ordenação, ali os provou. Quer dizer que Moisés passou a ser respeitado, considerado, né? Olhavam para ele como que ele era um líder mesmo. Lamentavelmente, no nosso meio, as pessoas não prestigiam muito uns aos outros, né? Mas a gente precisa valorizar o nosso irmão, o nosso ente querido, na nossa caminhada, para que a gente possa ter uma caminhada bem sucedida. Pois nós precisamos ser resilientes, isto é, otimistas, perseverantes, confiantes, criativos e constantes no caminhar pela estrada da vida, ou mesmo no deserto da vida. A gente precisa ter essa característica. E lá em João, no capítulo 4, versículo 13 ao 14, Jesus diz que qualquer que beber das águas de Mara voltarão a ter sede. As águas eram amargas, mas Deus fez aquela água se tornar doce, mandando que Moisés jogasse ali na água aquele lenho de madeira. Mas Jesus está dizendo: se você bebe da água de Mara, você voltará a ter sede. Mas eu tenho uma água que, se você beber, você jamais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele ou nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, meus queridos e minhas queridas, Jesus Cristo, ele se fez o lenho ali no madeiro, na cruz do Calvário, para que você, crendo nele, olhando para ele, vendo a ele, você jamais tenha sede. Por isso, para que isso que ele veio, ele falou assim para aquela mulher lá no poço, naquele poço de Jacó, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. A mulher deu água a Jesus, tirou água com sua vasilha ali, e realmente Jesus matou a sua sede, porque ele estava ali em forma humana. Mas ele disse: mulher, eu tenho uma água, se tu beberes, tu jamais terás sede. Então Jesus quer dar a mim, quer dar a você a cada dia conhecimento, sabedoria, prudência, domínio próprio, para que você possa prosseguir nos desertos da vida. Se você está triste, se você está abatido, se você está em depressão, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, escute e veja que Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será o mesmo Jesus que eu conheço. Então, o escritor do Pequeno Príncipe, ele escreveu lá também, né, no seu livro, assim: o essencial e invisível aos olhos,
ele só pode ser visto com o coração. Então a gente não está vendo a Jesus, você não está vendo as manifestações da glória de Deus. O salmista Davi pôde ver, ele disse: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então eu vejo isso numa pequena flor, numa pequena planta. Certo dia eu ia caminhando ali pelo viaduto Capitão Tenudo, de carro, e eu pude ver uma pequena florzinha ali naquela flechazinha daquele concreto quente, né, escaldante. Ela estava ali linda, bela. Então isso aí é resiliência, a força da natureza. A gente tem essas características que Deus nos deu. Então seja forte, confie no Senhor e busque a Deus enquanto se pode achar. E alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Esses são os meus votos nesse período que nós vamos enfrentar do carnaval. Não caia na gandaia. Lembre-se que você tem um corpo físico que precisa preservar, dar saúde. Você tem seus parentes, seus amigos, seus entes queridos. Não estrague aquilo que Deus lhe deu. Use com sabedoria, né? Com paciência, com prudência, com calma. Alegre-se, celebre, não é? Na praia, no futebol, numa piscina, vendo um teatro, escutando uma boa música, mas contanto que valorize aquilo que Deus lhe deu. Valorize, porque Deus nos fez para o seu louvor e para a sua glória. Ele nos fez para que nós pudéssemos cuidar deste planeta. E é isso que Ele quer de mim e de você. Então que Deus lhe abençoe no seu ambiente de trabalho, no seu negócio aí, entre a sua família, na sua comunidade de fé, na maneira de você ver Deus e sentir Deus. Eu vejo Deus do meu jeito, eu não sei como é que você vê, mas Ele é real. Então que Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor seja sobre ti e sobre toda essa nação bela e rica que é a nossa querida pátria brasileira. Amém? Obrigado.